Você não trava em uma conversa porque falta assunto. Você trava porque tenta encontrar o assunto perfeito quando deveria estar procurando uma porta. A maioria das pessoas entra em uma conversa com medo do silêncio, medo de parecer sem graça, ou medo de perguntar algo bobo, medo de não saber continuar, ou medo de a conversa morrer depois do tudo bem? E aí acontece aquela cena que todo mundo conhece. Você encontra alguém no corredor, no evento, no café ou no elevador, na reunião antes de começar, e a pessoa pergunta, tudo bem? E você responde, tudo bem. E você? Ela diz, tudo bem também. Silêncio. Aí alguém fala do clima. Nossa, tá quente. Hoje tá frio, né? E pronto. Duas pessoas vivas com histórias, medos, desejos, conflitos, vitórias e mundos inteiros por dentro, presas em uma conversa sobre temperatura. E o problema não é a conversa fiada, o problema é morar nela. Conversa fiada é porta de entrada, mas muita gente constrói uma casa na porta e nunca entra. E é por isso que tanta gente diz que odeia conversas curtas, odeia networking, odeia evento, odeia conhecer gente nova. Na verdade, a pessoa não odeia conversar. Ela odeia a sensação de ficar presa em um diálogo sem vida, sem direção, sem curiosidade e sem conexão. E hoje eu quero te mostrar uma forma simples de sair disso. A técnica é super aplicável e eu chamo de vitória, desafio e curiosidade. Vitória, algo bom que aconteceu. Desafio, algo difícil, incômodo ou vulnerável. E curiosidade, algo inesperado, leve ou diferente sobre você. Parece simples, mas quando você entende o que existe por trás, você percebe que não é um joguinho, é uma ferramenta de conexão. Porque toda boa conversa precisa de caminhos. Uma palavra que a pessoa solta, um detalhe, uma emoção, uma história, uma pista, um incômodo, uma alegria, um eu também. Uma conversa morre quando ninguém oferece nada para continuar. E se você pergunta como foi seu fim de semana e a pessoa responde foi bom, acabou o assunto. Agora imagine que ela responda assim, foi bom, eu consegui descansar um pouco, mas também fiquei pensativa, né? Eu tenho uma decisão difícil no trabalho. E aí do nada eu comecei a pesquisar sobre jardinagem. Agora existem 3 caminhos, descanso, decisão difícil e jardinagem. Aí a conversa ganhou 3 portas. É isso que pessoas interessantes fazem. Elas não decoram assuntos, elas deixam portas abertas. Eu sou Malu Albuquerque, eu trabalho com comunicação, comportamento e vendas, ajudando profissionais, líderes e especialistas a transformarem conhecimento em presença, autoridade e conexão. E se esse tema conversa com você, já se inscreve no nosso canal, porque aqui eu falo sobre comunicação com verdade, presença, histórias, autoridade e conexão genuína. Agora vamos ao ponto, porque algumas pessoas conseguem conversar com qualquer um, enquanto outras ficam presas ali no modo automático. Ponto número 1. Conversa fiada não é inimiga, é primeira camada. Existe uma certa arrogância em dizer, eu odeio conversa fiada. Às vezes, as pessoas não odeiam conversa fiada. Elas só não sabem atravessar a primeira camada, porque quase toda conversa profunda começa pequena. Começa com um comentário simples. Como é que você chegou aqui? Como é que você conhece esse evento? Como foi seu dia? Tá puxado esse período, né? Isso não é superficialidade, é aquecimento. Você não chega para uma pessoa que acabou de conhecer e pergunta qual a sua maior ferida emocional? Isso não é profundidade, né, gente? É invasão. A conversa leve existe porque ela testa segurança. Ela pergunta sem perguntar. É seguro falar com você? A pessoa observa seu tom de voz, seu olhar, seu ritmo, sua escuta, sua presença e até se você está curioso. E ela percebe se você está interessado ou não apenas quando ela espera a sua vez de falar. Por isso, o objetivo não é eliminar a conversa leve, é não ficar preso nela. Conversa fiada é como a entrada de uma casa. Você chega, percebe o ambiente, mas ninguém convida um amigo para jantar e passa a noite inteira parado na porta. O problema de muita conversa é esse. As pessoas ficam na porta. E aí? Tudo bem? Corrido, né? Calor? Nó? E aí a conversa morre. Não porque as pessoas são vazias, mas porque ninguém abriu a próxima porta. A ciência ajuda a explicar por que essa progressão importa. Arthur Aron conduziu um estudo sobre proximidade interpessoal e ele mostra que perguntas com autorrevelação gradual geram mais sensação de proximidade
entre pessoas do que as conversas superficiais. A palavra-chave é gradual. Primeiro o leve, depois o pessoal e depois o significativo. É exatamente isso que a técnica Vitória, Desejo, Curiosidade faz. Ela cria degraus. Ela não força a intimidade, não transforma a conversa em terapia, não invade. Ela apenas dá à conversa uma chance de sair do automático. Ponto 2. A técnica Vitória, Desafio e Curiosidade. A técnica é simples. Depois de um pouco de conversa leve, você vai se esforçar para aplicar essa dinâmica. Posso te mostrar uma dinâmica rápida de conversa? Você vai falar isso. Ela é tão simples. Cada um de nós vai compartilhar 3 coisas. Uma vitória, um desafio e uma curiosidade. A pessoa provavelmente vai te perguntar, como assim? E aí você explica. Vitória é algo bom que está acontecendo. Desafio é algo que está difícil, estranho ou exigindo de você. Curiosidade é algo inesperado, leve ou diferente sobre você. O segredo é não responder de forma genérica, porque resposta genérica mata conversa. A vitória não pode ser só, tá tudo ótimo. Uma vitória bem melhor seria, a minha vitória da semana é que eu consegui terminar uma apresentação que estava me perturbando há meses. Deu muito trabalho, mas eu senti um alívio quando eu fechei a última versão. Olha quantas portas apareceram. Meses de trabalho, apresentação, alívio, processo criativo, entrega e agora o desafio. Não precisa ser uma tragédia, tá? Não precisa expor uma grande intimidade, não precisa contar algo que você nem mesmo elaborou. O desafio é uma vulnerabilidade segura. Por exemplo, meu desafio é que eu percebi que eu estou trabalhando muito no automático. Tenho feito muitas coisas, mas nem sempre com presença. Agora aparecem outros 1000 caminhos. Presença, automático, trabalho, cansaço. A curiosidade é o elemento inesperado. É o detalhe que humaniza. Pode ser assim, minha curiosidade é que eu comecei a assistir vídeos sobre pessoas que reformam móveis antigos. Eu não reformei nada ainda, mas já me sinto quase que uma especialista. Pronto, a conversa tem leveza, humanidade e assunto. Essa técnica funciona porque cria um cardápio de conversa, como se fosse um cardápio de restaurante. Você tira do outro o peso de inventar um assunto do zero. Em vez de perguntar sobre o que a gente fala agora, você oferece 3 caminhos. Um caminho de alegria, um caminho de verdade, um caminho de leveza. E a outra pessoa escolhe por onde quer entrar. Isso é muito diferente de interrogatório. Tem gente que acha que conversar bem é fazer muitas perguntas, mas perguntar demais pode virar entrevista. Conexão não nasce quando uma pessoa pergunta e a outra responde. Conexão nasce quando existe troca. Você compartilha um pouco, o outro compartilha um pouco, você puxa uma porta e o outro abre a porta. A conversa começa a respirar. Uma pesquisa de Sprecher, Thrasher e Wondra mostrou que a autorrevelação recíproca em turnos promoveu maior sensação de gostar, de proximidade, de similaridade percebida e prazer em interações iniciais. Traduzindo, não é só abrir, é se abrir em troca. Isso explica porque muita conversa não cria conexão. Uma pessoa fala demais e a outra vira plateia. Ou uma pessoa pergunta demais e a outra vira entrevistada. Ou as duas ficam se protegendo e ninguém mostra nada real. Então veja, vitória, desafio e curiosidade resolve isso porque cria uma reciprocidade. Cada pessoa entrega um pouco da vida. Ponto 3. A vitória mostra o que move você. A vitória parece a parte mais fácil, mas ela revela muito. O que uma pessoa chama de vitória mostra o que ela valoriza. Para uma pessoa, vitória é uma promoção. Para outra, é conseguir dormir bem depois de semanas difíceis. Para outra, é almoçar com o filho. E para outra, é fechar um contrato. E aqui começa a conexão, porque você não está perguntando apenas o que deu certo. Você está descobrindo o que importa para essa pessoa. Imagine uma aluna, que eu vou chamar de Clara. Ela era excelente tecnicamente, mas dizia que não conseguia fazer networking. Quando ela ia a eventos, ela tentava parecer profissional o tempo inteiro. Ela falava do que ela fazia. Ela comentava do mercado, entregava um cartão, mas ela saía com a sensação de que ninguém tinha realmente se conectado com ela. Um dia, ela testou algo diferente. Durante uma conversa, alguém perguntou como estava a semana.
Em vez de responder, corrida, mas tudo bem, tá boa. Ela disse, olha, minha vitória da semana foi conseguir conduzir uma reunião difícil sem me diminuir. Para mim isso foi enorme. A outra pessoa parou, respondeu, nossa, eu preciso aprender isso. Eu sempre saio de uma reunião me sentindo que eu falei menos do que eu deveria. Você percebeu? A conversa mudou de nível, porque a Clara não falou uma coisa grandiosa, ela falou uma coisa verdadeira e a Vitória não precisa impressionar, ela precisa revelar. Às vezes, o que cria conexão não é dizer, olha, eu fechei um contrato enorme. É só dizer, essa semana eu consegui me posicionar sem pedir desculpas. Isso abre mais conversa do que qualquer frase pronta de networking. Então, quando você pensar na sua vitória, pergunte, o que aconteceu de bom que mostra algo sobre mim? Não apenas algo bonito, algo vivo, porque conversa boa não nasce de currículo, nasce de presença. Ponto 4. O desafio é onde a conversa sai da máscara. Agora vem a parte mais poderosa, o desafio. E aqui nós precisamos ter maturidade. O desafio não é um convite para despejar dor em uma pessoa, nada disso. Não é transformar um café rápido em uma sessão de terapia, não é contar intimidade sem contexto. Calma, o desafio é uma vulnerabilidade calibrada, é uma verdade pequena o suficiente para ser segura e real o suficiente para criar humanidade. Por exemplo, meu desafio é que eu tô com uma dificuldade de me desligar do trabalho. Meu desafio é que eu percebi que eu tô respondendo todo mundo, menos a mim. Meu desafio é que essa semana eu me comparei mais do que eu gostaria. Meu desafio é que eu tô adiando uma conversa importante. Ou meu desafio é que eu tenho feito muita coisa, mas sentido pouca alegria no processo. Isso muda a conversa, porque o desafio quebra a vitrine. A maioria das pessoas entra em ambientes sociais tentando parecer bem. No trabalho parece competente, no evento parece interessante, no Instagram parece resolvido, na família parece disponível, na venda parece seguro, mas todo mundo está carregando alguma coisa. Quando você compartilha um desafio com equilíbrio, você dá permissão para o outro. Aí a pessoa pensa, então não é só eu. E esse eu também é uma das maiores pontes da conexão humana. Imagine uma cliente que eu vou chamar de Fernanda. Ela liderava uma equipe e vivia reclamando que ninguém falava nada nas reuniões. Tudo era seco, tudo era tarefa, status. E ela me falava assim, Malu, parece que eu trabalho com robô. Eu perguntei, e você? O que você entrega além da cobrança? Aí na semana seguinte ela começou a reunião de um jeito diferente. Ela disse assim, antes de entrarmos nos números, eu quero fazer uma rodada rápida. Vitória, desafio e curiosidade. Eu começo. Minha vitória é que nós conseguimos entregar o projeto no prazo. Meu desafio é que eu percebi que eu cheguei impaciente nas últimas reuniões. E minha curiosidade é que eu estou tentando aprender a fazer pão e já errei 3 vezes. A equipe sorriu, mas depois alguém disse, meu desafio é que eu estou sobrecarregado e não tinha coragem de falar. Aí outra pessoa completou, a minha vitória é que finalmente eu entendi uma parte do processo que estava me travando. A reunião mudou. Não porque virou informal demais, mas porque ela ficou humana. A vulnerabilidade bem conduzida não enfraquece a liderança, ela limpa o ambiente. Tire as pessoas da defesa, mostre que existe espaço para a verdade sem desorganizar a conversa. E isso serve para a família também. Quantas casas vivem de conversa funcional? Fez a tarefa, tomou banho, pagou a conta, comprou o que eu te pedi? Como foi na escola? Normal. Como foi o trabalho? Cansativo. As pessoas se amam, mas não se acessam porque estão presas em perguntas que não abrem caminho nenhum. Agora imagine um jantar assim. Vamos fazer uma rodada. Vitória, desafio e curiosidade do dia. Uma criança pode dizer, minha vitória foi brincar no recreio. Meu desafio foi que eu fiquei triste porque não me escolheram no grupo. E a minha curiosidade
é que eu descobri que existe um peixe que parece uma pedra. Isso vale ouro. Porque agora você não sabe apenas que a escola foi normal. Você sabe onde o seu filho brincou, onde doeu e o que despertou curiosidade. Isso é conexão. E não é técnica de palco. É manutenção de vínculo. Ponto 5. A curiosidade devolve leveza à conversa. A curiosidade é genial porque impede que a conversa fique pesada demais. Se fosse só vitória e desafio, poderia ficar sério, intenso e quase terapêutico. A curiosidade traz vida. Ela diz, olha, eu também sou estranho, inesperado, contraditório, humano. Pode ser qualquer detalhe. Minha curiosidade é que eu amo cheiro de livro novo. Minha curiosidade é que eu comecei a estudar italiano por causa de uma série. Minha curiosidade é que eu não gosto de café, mas amo cheiro de café. Minha curiosidade é que eu tenho uma playlist secreta de músicas que eu jamais admitiria em público. Isso cria riso. E riso é uma ponte rápida. A curiosidade mostra textura. Porque ninguém se conecta só com a sua competência. As pessoas se conectam com as suas camadas. Competência gera respeito. Humanidade gera aproximação. E quando as duas se encontram, você deixa de ser apenas alguém interessante. Você se torna alguém memorável. Pense em uma conversa de networking. A pessoa diz assim, eu sou advogada tributária. Ok, isso informa. Mas agora imagina assim, eu sou advogada tributária e a minha vitória da semana foi resolver uma discussão que estava tirando o meu sono. Meu desafio é que eu estou tentando não responder mensagens depois das 21. E falhei todos os dias. E a minha curiosidade é que eu faço aula de dança de salão e sou muito pior do que gostaria. Agora existe uma pessoa ali, não apenas uma função. Pessoas se conectam. Esse é o ponto. As pessoas não querem conversar com seu crachá. Elas querem conversar com você. Ponto 6. Conversas boas nascem de portas, não de perguntas perfeitas. Agora, vamos simplificar? Toda conversa tem portas. Uma porta é qualquer detalhe que pode ser aprofundado. Então, quando alguém diz, eu estou cansado, porque essa semana foi intensa de trabalho. Então, você tem cansaço, semana intensa, trabalho. O que deixou essa semana diferente? Como a pessoa lida com a pressão? Mas muita gente não percebe essas portas, escuta esperando a própria vez de falar. Aí responde, também tô cansada. Nossa, pra mim também foi bem puxado. E volta a conversa pra si mesmo ou muda de assunto rápido. Conversa boa exige escutativa. E escutativa não é fazer cara de interessado. É perceber o que a pessoa ofereceu e escolher uma porta com respeito. Então, se alguém diz, a minha vitória foi conseguir voltar a correr, ou voltar a treinar, voltar para academia, você vai perguntar, você já corria antes? Ou você está começando agora? Foi difícil voltar? O que fez você retomar? O que aconteceu? Você percebe que existe uma pergunta, e essa pergunta abre mais profundidade. Não é só sobre a corrida, é sobre significado. Então, se alguém diz, meu desafio é que eu estou adiando uma conversa difícil, você tem conversa difícil, adiar, e você pode perguntar, o que deixa essa conversa tão difícil? Por que você está adiando? Agora você saiu do superficial sem invadir, porque a própria pessoa ofereceu a porta. Esse é o princípio. Não force profundidade onde não existe permissão. Entre pela porta que foi aberta. E se a pessoa não quiser aprofundar, respeite. Conexão não é arrancar informação. Conexão é criar segurança para que a informação apareça. No método DOM, isso é muito importante, porque comunicação não é apenas falar bem. É ler o que está vivo na conversa. Às vezes, a frase mais importante não é a que você preparou, é a que nasce porque você ouviu o detalhe certo. E é exatamente por isso que eu criei o método DOM, porque muita gente acha que comunicação é apenas falar bem, mas comunicação não é só ter uma voz boa, uma boa postura ou boas palavras. Comunicação é criar caminho, é perceber o outro, é transformar uma fala em uma ponte, é usar a história com verdade, é conduzir uma conversa sem manipular,
é sair da superfície sem invadir, é vender sem empurrar e é liderar sem endurecer, é se posicionar sem virar personagem. No Método Dom eu ensino você a organizar a sua comunicação de dentro para fora. Primeiro, a comunicação interna, identidade, presença, segurança e intenção. E depois, a comunicação externa, voz, narrativa, estrutura, persuasão, histórias e venda. Porque não adianta ter uma grande mensagem se você não sabe criar conexão. Não adianta dominar conteúdo se na conversa você parece distante. Não adianta vender uma transformação se você não sabe escutar o que está vivo no outro. Comunicação não é só falar, é fazer o outro sentir. Essa pessoa me entende. E quando alguém se sente entendido, a escuta muda, a confiança muda e a decisão muda. Então, depois de tudo isso, eu quero que você saia com uma prática simples. Hoje, teste vitória, desafio e curiosidade com alguém. Pode ser no jantar, pode ser com um amigo, com alguém da sua equipe, com seu filho, pode ser com uma pessoa que você ama, mas percebe que as conversas viraram rotina. E pergunte, qual foi a sua vitória hoje? Qual foi o seu desafio? E qual foi a sua curiosidade? E depois faça o mais importante, escute as portas. Não tente consertar tudo, não tente vencer a conversa, não tente parecer interessante o tempo todo. Preste atenção no que a pessoa está oferecendo, porque conversa boa não é sobre ter assunto infinito, é sobre ter presença suficiente para perceber a porta que acabou de abrir. E se esse vídeo faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu quero saber que parte desse conteúdo mais te impactou. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui eu compartilho conteúdos para quem quer transformar comunicação em autoridade, conexão, venda e legado. E se você sente que tem uma mensagem, uma história, ou um conhecimento, ou uma transformação que precisa chegar às pessoas com mais verdade, eu quero te convidar para conhecer a minha imersão, o Método Dom. O link está na bio. E fique por aqui, eu te espero no próximo vídeo.